Descobrir qual clube brasileiro atrapalhou o São Paulo nas tratativas com Marcos Leonardo, atacante do Al Hilal, quase virou reforço tricolor no ano passado. Por que esse assunto voltou à tona? Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, deu uma entrevista nos últimos dias a uma página chamada Tricolaços e admitiu que o tricolor esteve bem perto de fechar com o jogador. Marcos Leonardo receberia só uma ajuda de custo do São Paulo, com o Al Hilal arcando 100% dos salários do jogador. Só que, na última hora, o Al Hilal mudou sua estratégia e passou a exigir que o São Paulo cobrisse 100% dos salários. E é aí que entra esse tal clube brasileiro citado pelo Rui Costa. O Rui não falou em qual time, mas ele contou que viu uma movimentação de um outro time brasileiro que fez com que o Al Hilal mudasse sua conversa. Entre em contato com uma pessoa do São Paulo, também ligada a essa negociação, a pessoa assegurou que o time que atravessou e impediu que o Marcos Leonardo virasse reforço do São Paulo foi o Flamengo. Repito, São Paulo, Marcos Leonardo e Al Hilal tinham tudo acertado para que o atleta fosse emprestado, com o São Paulo assumindo só 50 mil reais de ajuda de custo. O Al Hilal se comprometeria a pagar 100% dos salários por um empréstimo que duraria mais ou menos 4 meses. Quando o Flamengo entrou na jogada, oferecendo ao Al Hilal a possibilidade de pagar 100% dos salários, o Al Hilal procurou o São Paulo e disse que só aceitaria emprestá-lo se o tricolor assumisse 100% dos vencimentos. No fim das contas, São Paulo e Marcos Leonardo não puderam fechar, porque o tricolor não tinha o dinheiro para pagar os salários do atleta. O Marcos Leonardo não quis ir jogar no Flamengo e acabou permanecendo na Arábia Saudita. Quero falar para vocês hoje da Manual. É uma empresa especializada em cuidados masculinos. Se você está sofrendo com queda de cabelo e princípio de calvície, preste atenção nisso aqui. Eu conheci a Manual, que é uma empresa especializada em cuidados masculinos, com produtos desenvolvidos especialmente para o seu caso. A linha da Manual ajuda a fortalecer os cabelos, a diminuir as quedas e melhorar a saúde do couro cabeludo. O melhor de tudo é que são produtos desenvolvidos especialmente para o seu caso. Eles tratam com médicos especializados que cuidam diretamente do seu caso, com base científica e médicos especializados para atender você. Se você quer cuidar do seu cabelo e recuperar a sua confiança, o link vai estar na descrição e o QR Code na tela. Garanta já com 40% de desconto na sua primeira compra. Venha você também para a Manual fazer parte da nossa equipe. Quero te explicar agora que passo estão as semifinais do Campeonato Paulista. 2 das 4 vagas estão preenchidas. Isso porque nesse sábado, São Paulo venceu o Bragantino em Bragança Paulista por 2-1, enquanto o Palmeiras enfiou 4-0 no Capivariano. Palmeiras e o São Paulo estão garantidos e esperam pelos 2 outros adversários. E a gente não consegue imaginar quem enfrenta quem. Isso porque o regulamento do Campeonato Paulista define que entre os 4 semifinalistas, o de melhor campanha pega o de pior campanha. E o segundo melhor campanha pega a terceira melhor campanha. Os pontos são acumulativos em relação à fase de grupos. Nesse momento, o Palmeiras tem 19 pontos e o São Paulo tem 16 pontos. Quero só fazer um exercício de lógica aqui com vocês para vocês entenderem. Se Santos e Corinthians vencerem seus confrontos, o Santos pega o Novo Horizontino fora e o Corinthians pega a Portuguesa fora, teremos uma semifinal com Palmeiras e Santos, jogo único na Arena Barueri, Corinthians e São Paulo, jogo único na Neoquímica Arena. Mas se Santos e Corinthians passarem nos pênaltis, depois de um empate no tempo normal, teremos Palmeiras e Santos na Arena Barueri e São Paulo e Corinthians possivelmente no Brinco de Ouro da Princesa, jogo com o mando do São Paulo. O tricolor não poderá atuar em casa por conta de shows que acontecerão em seu estádio. Importante registrar que não dá para imaginar um confronto entre Novo Horizontino e Palmeiras. Se o Novo Horizontino passar, não enfrentará o Palmeiras pela pontuação. Também dá para cravar que Portuguesa ou Corinthians, aquele que passar desse confronto, não enfrentará o Santos. São 2 duelos impossíveis pela matemática. Seu palpite: quais serão os 4 classificados? Dá para imaginar que Santos e Corinthians se juntam a Palmeiras e São Paulo, tendo os 4 grandes nas semifinais? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Preciso te falar agora sobre um zagueiro brasileiro de apenas 24 anos de idade, canhoto, perto de ficar livre no mercado. Eu me refiro a Lucas Fasson, atleta revelado na base do São Paulo, que chegou a passar rapidamente pelo Chile para que depois se transformasse em reforço do Atlético Paranaense. Ele pertence ao Lokomotiv Moscou da Rússia e tem contrato apenas até junho, ou seja, o Fasson já pode assinar um pré-contrato para jogar em qualquer clube do Brasil ou do exterior sem custos a partir de 1º de julho.
O Botafogo e o Internacional hoje são os maiores interessados na contratação do atleta que é titular absoluto lá na Rússia. Ele havia sido contratado pelo Lokomotiv por 3 milhões de euros. Já dá para imaginar que o Lokomotiv vai perder esse dinheiro, até porque o atleta brasileiro não tem dado sinais de que pretende renovar seu contrato. A menos que o Lokomotiv ofereça um caminhão de dinheiro nessa reta final de contrato, a tendência é que ele retorne ao Brasil e interessados não devem faltar. Qualquer novidade sobre o Lucas Fasson e eu conto para vocês, beleza? E essa história de que José Aldo pode ser o terceiro reforço do São Paulo vindo do Mirassol em 2026. Confesso que ainda não havia ouvido nada a esse respeito, quando na live do canal da Nicola nessa segunda-feira, 3 torcedores do Tricolor diferentes vieram me perguntar: e aí, Nicola, tem alguma negociação? Entrei em contato com o Sandro Zardo, que é representante do José Aldo. O José Aldo é aquele volante que pertencia ao Ituano, foi comprado pelo Mirassol e quase se mudou para o Santos na virada da temporada. Entrei em contato e perguntei: aí, Sandro, o São Paulo está na parada? E a resposta do empresário foi, abre aspas, o São Paulo fez contato sim, em dezembro, mas não evoluiu. Haveria a necessidade da compra dos direitos econômicos, e você sabe, São Paulo só tem feito movimentos sem a necessidade de colocação de dinheiro. Em relação ao Santos, também de acordo com o empresário, abre aspas, a negociação com o Santos não deu certo, porque o José Aldo resolveu ficar no Mirassol, nem dei continuidade às conversas. O atleta tem 27 anos de idade, 10 partidas em 2026, um gol e uma assistência. Havia chegado no ano passado por empréstimo do Ituano, quando foi comprado. Sobre mais contratações no São Paulo, o Tricolor já anunciou a chegada do Cauli e ainda não fecha o mercado. A janela fica aberta até 3 de março e o Tricolor está de olho em alternativas, sempre naquele modelo de não investir dinheiro na aquisição de reforços. Fala, qual a possibilidade de o Coutinho ser jogador do São Paulo? Pela informação que eu tenho é nenhuma, tá? O Coutinho tem sido especulado em muitos clubes, mas mais por torcedores do que propriamente pelos dirigentes. E nem sei se haveria necessidade do São Paulo, não sei. Pelo que eu entendi também conversando com o Rui Costa, chance nenhuma. O soberano tricampeão. Nicola, é verdade que o Casemiro teve oferta do São Paulo e ele aceitou? Várias pessoas falando. Soberano, essa informação surge na Turquia de um jornalista chamado Ekrem Konur. Aí você deve estar se perguntando, mas peraí, o que um jogador brasileiro que atua na Inglaterra é especulado no futebol brasileiro? Como é que um jornalista da Turquia estaria sabendo dessa informação? Enfim, esse é o tipo da coisa que até poderia ser resolvida se o cara tivesse boas fontes e tal. O grande problema, cara, talvez seja eu, mas toda vez que o Ekrem Konur publica alguma coisa, são raras as vezes que se confirmam. As únicas que se confirmam são de notícias que ele publica depois que jornalistas brasileiros publicam por aqui e ele republica por lá. O Ekrem Konur publicou hoje, na sua conta no Twitter, que o São Paulo fez uma proposta de 2 anos, e que depois dos 2 anos, o São Paulo ofereceria, já havia oferecido ao Casemiro, a possibilidade de uma extensão, um pós-carreira. Ele se aposenta e continua trabalhando no São Paulo. O Ekrem ainda fala que o Inter Miami era o time americano interessado. Já comecei a estranhar a partir daí, porque o Inter Miami, a informação que eu tenho dos Estados Unidos, de um brasileiro que atua, trabalha lá, é que a proposta boa que o Casemiro tem dos Estados Unidos é do Los Angeles Galaxy, tá? Houve uma reunião virtual, o Casemiro foi apresentado a todo o projeto, gostou bastante, só não quis fechar porque ele prefere continuar na Europa e está aguardando por propostas de lá. Pois bem, sobre o Casemiro e o São Paulo, entrei em contato com o dirigente do São Paulo. Vou até ler a troca de mensagens, que foi bem rápida, que aí eu acho que já dá para matar de vez, ó. Eu mandei o print da postagem do Ekrem Konur e perguntei assim: você tem algum fundo de verdade que o São Paulo ofereceu 2 anos de contrato para o Casemiro? Vocês pelo menos fizeram proposta? Mentira. Aí eu falei: vocês nem consultaram? Não, nem consultamos. E aí, só para completar, a informação que o São Paulo tem é de que o Casemiro nem cogita voltar ao Brasil nesse momento. Até por isso, São Paulo nem avançou. Casemiro, quando voltar ao Brasil, vai dar prioridade ao São Paulo. Isso é meio líquido e certo, tá? Mas não vai ser por agora. Manda as novas do meu São Paulo. Estava falando sobre o Casemiro agora, né? O São Paulo anunciou nessa sexta-feira a renovação do contrato de forma oficial com o Luciano. O novo vínculo só se encerra em dezembro de 28. O Luciano passa a ter salário superior a R$1 milhão mensais. Luciano que já foi
mal avaliado pela diretoria por ser um cara muito reclamão, um cara que muito contesta muito, mas a verdade é que enquanto todo mundo no São Paulo se machucava, era o Luciano quem estava dando a cara a tapa. Então dá para dizer que essa renovação é justa, né? Boratin Nicola sabe de algo sobre o envolvimento da filha do presidente Maciz, dos ingressos do Morumbi? O Marco Antônio renovou o contrato. A renovação do Marcos Antônio ainda não foi oficializada, mas está bem encaminhada, vai ter direito a um belo reajuste salarial, vai ganhar acima de R$1 milhão por mês, e é justo que ganhe. Jogador comprado bem baratinho, 4 milhões e 200 mil euros, pagamento em 4 anos, tá? Vou até aproveitar e ler a mensagem aqui do abaixo do Ricardo, 7094, já está puxando o saco do Casares. Pois bem, falei agora no início do programa que, para mim, Casares e Aidar nem deveriam mais fazer parte da vida política do São Paulo. Renunciaram para não sofrerem impeachment, não tem que continuar. Fora, não tem mais participação, mas eles continuam membros do Conselho Consultivo. Sobre Harry Maciz, presidente recém-possado, ele assumiu no lugar do Júlio Casares e assumiu porque era vice-presidente do Júlio. O Olten Aires de Abreu, o Olten Aires é o presidente do Conselho Deliberativo. Ele recebeu uma denúncia e passou para o Conselho Consultivo, por isso essa reunião às pressas nessa sexta-feira para debater se eles orientariam o Conselho Deliberativo a expulsar o Harry Maciz, se eles aconselhariam o Conselho a pedir o impeachment do Harry Maciz. O que aconteceu? Descobriu-se que a filha do Harry Maciz, a Cristina Maciz, que trabalhava no futebol feminino de São Paulo e acabou saindo assim que o Maciz assumiu, que a Cristina ela vinha vendendo ingressos para jogos do São Paulo e para shows. A primeira notícia que o Maciz conseguiu divulgar foi de que, olha, a filha já está afastada e ela que responde. Beleza, ótimo, perfeito. É assim que tem que ser. Independente de ser esposa, filha, marido, a regra para todas. O problema é que essa denúncia levada ao Olten Aires indica que os ingressos que vinham sendo vendidos pela Cristina Maciz vinham sendo vendidos há muito tempo, entre 2021 e 2024, e eram do camarote destinado ao vice-presidente. Quem era o vice-presidente que tinha esse camarote? O próprio Harry Maciz. Então a pergunta que tem que ser feita, e o debate é esse, o Maciz sabia que o seu camarote vinha sendo utilizado pela sua filha com venda de ingressos? Aí você pode estar se perguntando, mas o Maciz assistia aos jogos e aos shows no seu camarote? Não, ele assistia numa outra tribuna. Enfim, há um áudio que inclusive o Gé chegou a publicar à tarde, trechos desse áudio, eu tive acesso a esse áudio pela manhã, cheguei a falar desse áudio, em que ela demonstra a preocupação do vazamento da notícia acabar repercutindo e causando a renúncia do pai. Eu acho que tudo isso tem que ser apurado. Só acho curioso como muitos torcedores do São Paulo, até por entenderem que é um golpe, que o Casares está atrás, eu não tenho motivo nenhum para defender o Casares, nem sei se ele está participando ou não. Espero que não esteja. Eu acho que o Casares tem que esquecer o São Paulo, assim como o São Paulo precisa tentar esquecer o Casares, seria bom para o São Paulo. Mas aqui não está se falando de Casares, de Olten Aires de Abreu, está se falando da possibilidade de o Harry Maciz, o agora presidente do São Paulo, ter utilizado o seu camarote para que a sua filha vendesse ingressos. Se isso for comprovado, é algo muito sério, é algo muito grave e não pode ser jogado para debaixo do tapete, como não deveria ter sido jogado todas as questões envolvendo Douglas, Mara e Companhia Limitada.